O silêncio foi a primeira coisa que me atingiu ao abrir as portas maciças de carvalho da sala de reuniões da Vinícola Alma. Não o silêncio vazio, mas o pesado aquele que se forma quando dezenas de pessoas prendem a respiração em uníssono e todos os olhares como moscas atraídas pelo mel ácido do escândalo pousaram em mim. Eu tinha imaginado meu retorno 1000 vezes com aplausos, talvez com abraços dos enólogos de toda a vida, com o cheiro reconfortante da fermentação no ar, não assim. Não com meu marido sentado na minha poltrona, a de couro desgastado que foi do meu avô, em frente à imponente mesa de mogno. E, claro, não com aquela mulher, Carlota. A voz de Martim soou como o estalar de papel seco. Não esperávamos isso, nota-se. Interrompi avançando. Meus saltos ecoaram no assoalho de madeira. Um rufar de tambores de guerra. A sala estava cheia de diretores gerentes e rostos que eu conhecia desde criança. Era um quadro de deslealdade congelada. Vi Javier, o chefe de produção, baixar o olhar e Luísa, da contabilidade, enrubescer ratos que cheiram o naufrágio. Foi então que ela se ergueu. Estava ao lado de Martim, perto demais para ser uma secretária. Usava um terninho vermelho sangue justo, um anúncio em forma de mulher. Seu sorriso era uma adaga finamente afiada. Dona Valéria, disse ela, e sua voz não era doce, mas sim como vinagre. Que surpresa! Martim me disse que você ainda estaria convalescendo. Ficamos tristes que tenha tido que se deslocar até aqui para isto. Ninguém a havia apresentado. Ela assumiu o vácuo e o preencheu com seu veneno. Martim, pálido como o calcário dos vinhedos, abriu a boca, mas nenhum som. Saiu. Um homem encolhido em uma poltrona grande demais. Isto o que exatamente? Perguntei, apoiando as mãos na mesa à frente deles. Não me sentei. Uma rainha não pede permissão para reclamar seu trono. A mulher trocou um olhar com Martim, um olhar rápido, possessivo, que o fez estremecer. Depois dirigiu-se à sala. Senhoras e senhores, dada a inesperada presença de Valéria, talvez seja o momento de esclarecer a situação para evitar mal-entendidos. Sua voz era clara, projetada, a de quem ensaiou este momento. Como muitos sabem, após o parto, a saúde de Valéria tem sido delicada, muito delicada. Para o bem da empresa e, sobretudo, para o bem de seu bebê, ela tomou a difícil e corajosa decisão de se retirar da atividade executiva, de forma permanente. Um murmúrio percorreu a mesa. Senti mais do que vi alguns assentindo, aliviados por alguém dar nome à podridão. Martim, como C, e o interino e seu esposo têm gerenciado este processo com a máxima delicadeza. Continuou ela, pousando uma mão no ombro do meu marido. Ele ficou rígido, e num ato de extrema generosidade, Valeria decidiu ceder a maior parte de suas ações a Martim para assegurar a governança estável da Vinícola Alma. Ela conservará um pequeno pacote acionário simbólico, é claro, um tributo ao seu legado familiar. O sangue zumbia nos meus ouvidos. Olhei para Martim, seus olhos, aqueles olhos castanhos que diziam me amar, suplicavam, pediam desculpas, afundavam na miséria. Faça alguma coisa, pareciam dizer, salve-me disto que eu ajudei a criar. Mas sua boca permaneceu selada pela covardia. Você tem alguma prova dessa? Generosidade minha, Carlota? Perguntei. Eu tinha ouvido o nome dela em sussurros nas evasivas de Martim nas últimas semanas. Carlota soava como personagem de novela barata. Ela sorriu triunfante e tirou uma pasta de sua maleta. Deslizou um documento pela mesa em minha direção. Era uma carta de renúncia e uma cessão de ações. A assinatura no final era um rabisco que se parecia vagamente com a minha, como se alguém tivesse tentado copiá-la com a mão trêmula. Sua assinatura Valeria, datada de 3 semanas atrás, e o laudo médico anexo que, por respeito à sua privacidade, não tornarei público, mas que atesta seu esgotamento psicofísico. É compreensível depois de um parto tão difícil. O cinismo era tão espesso que quase podia saboreá-lo agridoce como um vinho estragado. Peguei o papel, examinei-o. A tensão na sala era elétrica. É uma assinatura interessante, disse eu, deixando o documento sobre a mesa. Curiosamente, parece com a que pus no formulário do hospital quando recebi alta. No mesmo dia, aliás, em que você, Martim, me disse que tinha uma reunião de fornecedores em Porto Alegre. Diga-me, querido. Levantei o olhar para cravá-lo nele.
Esta é a tal reunião a de ceder a minha herança, a da minha família para a sua. Secretária executiva. Martim engoliu em seco. Valeria, por favor, não é assim? É para o seu bem, para o nosso bem. A empresa precisa de estabilidade. A empresa precisa de uma direção firme e não de uma convalescente. Explodiu Carlota, perdendo por um instante sua máscara de profissionalismo. Você mesmo disse, Martim, que ela era um peso, que suas ideias inovadoras sempre batiam de frente com o tradicionalismo rançoso dela. A viúva do espumante você a chamava. Um arquejo coletivo. Viu o horror se desenhar no rosto do meu marido. Ele havia dito aquilo na intimidade de sua traição. Ele havia dito. A dor foi um relâmpago branco e cegante. Depois congelou-se e transformou-se em algo duro, afiado e claro, como o cristal de uma taça. Deixei que o silêncio se estendesse, que pesasse. Então tirei meu celular do bolso, coloquei-o sobre a mesa ao lado do documento falsificado. Você tem razão, Carlota. A empresa precisa de estabilidade. A estabilidade de saber quem é sua dona, disse eu. Minha voz soava estranhamente calma até para os meus próprios ouvidos. Toquei na tela e então a voz de Martim, mas de um Martim do passado, encheu a sala. Uma voz quente e amorosa gravada no meu celular numa tarde meses atrás, quando minha barriga estava redonda e o mundo parecia seguro. E se algo me acontecer, Martim, depois do bebê? Não diga bobagens, vida, nada vai te acontecer. Mas a vinícola é sua Valéria Carvalho. Sempre. Eu só ajudo a cuidar dela para você, para o nosso filho. Jurei diante do seu avô, lembra? Esta empresa nunca sairá do seu sangue. É um juramento. E o efeito foi instantâneo. Martim desmoronou sobre si mesmo como um boneco de pano cujos fios foram cortados. Seu rosto era uma máscara de puro terror. Carlota empalideceu. Seu vermelho carmim agora, um insulto berrante sobre sua pele amarelada. Isso não significa nada, gaguejou ela, mas sua segurança se havia rachado. São palavras de um marido para a esposa. São palavras de um CEO para a proprietária majoritária. Corrigi suavemente, que demonstram intenção, conhecimento e que fazem este papel, apontei para o documento falsificado cheirar ao que é a golpe, a crime. Guardei o celular. O zumbido na sala era agora de puro choque. Javier, o chefe de produção, não conseguia disfarçar um sorriso torto. Luísa me olhava com os olhos arregalados. Não sei do que você está falando, disse Carlota, mas sua voz tremia. Saberá. Em breve, assegurei. Depois me dirigi à mesa aos homens e mulheres que viram meu marido e sua amante tentarem roubar minha vida. Esta reunião acabou. Martim, sugiro que recolha suas coisas da minha sala, apenas as pessoais. Carlota, o serviço de segurança, a acompanhará até a saída. Seu contrato, se é que existe algum papel que o valide, fica anulado por tentativa de fraude. Você não pode fazer isso, gritou ela, dando um soco na mesa. Eu tenho o respaldo de Martim, ele é o CEO. Naquele momento, as portas da sala se abriram novamente. Todos viramos a cabeça. Dr. Ernesto Sampaio, com seus 80 anos eretos, como um galho de parreira velho e forte. Com seu terno impecável e sua maleta de couro desgastado, entrou com parcimônia. Sua mera presença trouxe à memória o peso da lei e da tradição do meu avô. Desculpem a interrupção, disse ele com sua voz grave que não precisava alçar o volume para ser ouvida. Sou Ernesto Sampaio Tabelião e testamenteiro do falecido senhor Rafael Carvalho e vim ler para quem possa interessar. E seu olhar percorreu a sala, detendo-se em Martim e Carlota. Um anexo ao testamento do senhor Rafael ratificado em cartório e cujo original conserva um anexo que, por desejo expresso do testador, deveria ser lido em reunião de diretoria em caso de conflito sucessório ou de tentativa de alienação fraudulenta. Carlota deu um passo para trás. Martim parecia prestes a vomitar. Não esperei para ouvir. Já conhecia cada palavra, cada salvaguarda que meu astuto, desconfiado e maravilhoso avô havia colocado para me proteger, para proteger o que era nosso. Girei sobre meus saltos e saí da sala. Não olhei para trás. O rufar dos meus passos no corredor era agora um compasso de samba que começava a marcar o ritmo da minha nova vida. Na penumbra do corredor, já longe da porta, parei.
O ar cheirava a poeira de séculos e a vinho envelhecido. Dr. Ernesto saiu alguns minutos depois, seus passos lentos e firmes ressoando no silêncio. Parou ao meu lado sem me olhar, contemplando um quadro antigo dos vinhedos. Eu li, disse ele simplesmente. A cláusula de não transmissão para cônjuge ou sangue alheio aos Carvalhos, seu poder de veto unilateral. Deixou-os de pedra. A ela, sobretudo, acho que até entendeu a palavra alienação. Um sorriso pequeno e frio se desenhou em meus lábios. E o outro assunto, doutor Ernesto? Perguntei olhando para a frente. O velho tabelião assentiu, abrindo sua maleta e tirando uma pasta. O investigador particular é bom, Valéria. Muito bom. Os movimentos das contas em Andorra, a empresa de fachada no Panamá, os e-mails. Suspirou. Sinto muito, menina. É pior do que pensávamos. Ele não queria apenas tirar a empresa de você, queria esvaziá-la. Peguei a pasta. Não pesava quase nada. Continha o peso de toda uma traição. Não sinta, respondi e minha voz já não tremia. Agora temos tudo o que precisamos. Está pronto para a próxima parte. Dr. Ernesto me olhou finalmente. Seus olhos, sábios e cansados, brilharam com um lampejo de admiração antiga. Tudo está pronto, Valeria. Como combinamos. Repetiu as palavras que eram nossa senha, nosso juramento secreto feito semanas atrás, quando os pesadelos e a intuição me fizeram ligar para seu velho telefone. A Receita Federal, o juiz de plantão só esperam seu sinal. Abri a pasta. O primeiro documento era um extrato bancário. Transferências enormes disfarçadas entre faturas de fornecedores fantasmas. A assinatura de Martim era inconfundível. Pois que comece o espetáculo, disse eu fechando a pasta, e desta vez o final eu escrevo. No fundo do corredor, a porta da sala de reuniões se abriu de supetão. Saiu Carlota, seguida de perto por Martim. Ela estava furiosa, sussurrando coisas entre dentes que não pude ouvir. Ele, desfeito, tentava pegá-la pelo braço. Ela o sacudiu com violência. Ao me verem ali de pé, com o Dr. Ernesto ao meu lado e a pasta na mão, pararam abruptamente. Foi só um instante em que nossos olhares se engajaram num duelo mudo. Nos olhos dela, Carlota, ainda não vi medo. Vi raiva, frustração, o ódio de quem vê sua presa escapar e algo mais, o cálculo rápido de uma predadora buscando sua próxima vítima. Nos de Martim só vi o abismo. Ela me lançou um último olhar de desprezo e começou a andar em direção à saída, seus saltos estalando como disparos. Martim vacilou, abriu a boca. Valeria, por favor, conseguiu articular, mas já não havia nada a dizer. Nada que pudesse preencher o silêncio que ele havia criado. Dei meia volta e caminhei na direção oposta, em direção aos vinhedos que se viam pela janela, no final do corredor, em direção à minha terra, minha verdadeira herança, aquela que nenhum papel podia falsificar e nenhum amante desleal podia roubar. Atrás de mim ouvi a voz de Dr. Ernesto, tranquila, firme a voz da lei. Senhor Lopes, antes que se vá, terá que me acompanhar. Há algumas questões legais urgentes a esclarecer. Sobre assinatura, sobre transferências, sobre lealdades. Não olhei para trás. Já não era necessário. A partida havia começado e eu, pela primeira vez, desde que dei à luz, desde que me acreditei vulnerável, desde que confiei, tinha todas as cartas na mão. A chuva fina, aquela garoa gaúcha que tudo encharca, caía sobre os vidros do escritório de Dr. Ernesto. Não na vinícola, não, naquele território agora envenenado, mas em seu escritório no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, entre processos que cheiravam a passado e a verdade jurídica. Filhinha, sente-se. Dr. Ernesto apontou para a poltrona de couro em frente à sua monumental escrivaninha. Isto vai ser demorado. Tinha diante de si, desdobrados como um mapa de batalha, 2 documentos. À esquerda, o pacto antenupcial, que assinei no mesmo dia em que disse o sim. À direita, o anexo ao testamento do meu avô. Eram os 2 pilares da minha fortaleza e eu durante meses os havia esquecido. Repita para mim, Ernesto, como se eu não soubesse, como se eu fosse tola. O velho tabelião suspirou, tirou os óculos e me olhou com aqueles olhos que me viram crescer. Seu avô, que em paz descanse, era um homem de outra época e de uma desconfiança gloriosa. Começou tocando o testamento com um dedo enrugado. Quando Martim entrou em cena, o Sr. Rafael gostou dele. Viu nele ambição e inteligência, mas nunca confiou. Não totalmente. Por isso, neste anexo,
redigido 6 meses antes de morrer, estipulou o seguinte: a propriedade majoritária da Vinícola Alma. As ações da holding são intransferíveis a qualquer cônjuge alheio ao sangue Carvalho, ou seja, a Martim ou a qualquer filho que não levasse o seu sangue. Você tem o usufruto vitalício e a plena capacidade de decisão. Ele, em caso de divórcio. Fez uma pausa significativa. O quê? Perguntei, embora soubesse a resposta. Nada. Nem um centavo da empresa. Só poderia pleitear a partilha dos bens adquiridos durante o casamento sob o regime de comunhão parcial, e seu avô se certificou de que em seu nome ficasse praticamente tudo antes do casamento. Um golpe baixo legal impecável e que agora me salvava. Lembrei-me da cena anos atrás neste mesmo escritório. Martim, desconfortável, assinando o pacto. Mas, querida, é necessário. Parece que não confiam em mim, havia dito com seu sorriso mais encantador. É coisa do meu avô Martim. Pura formalidade. Você e eu somos uma equipe. Eu lhe respondera. Cega. Dr. Ernesto continuou. Seu dedo pousou agora no outro documento, o pacto. E aqui você, Valéria, num ímpeto de... como dizer? De amor. Renunciou à separação total de bens. Optou pelo regime de comunhão parcial. O que fosse adquirido durante o casamento seria dos dois. Um erro, murmurei olhando a chuva deslizar pelo vidro. O erro não foi esse, retificou ele com suavidade. O erro foi confundir lealdade com ingenuidade. Ele andou movimentando dinheiro, Valéria, criando dívidas na empresa, para depois comprar ativos a preço de banana através de empresas de fachada. É um esquema clássico, só que ao tentar forjar sua renúncia ele se expôs. Quanto... A pergunta saiu rouca. Do que conseguimos rastrear preliminarmente, cerca de R$ 800 mil em transferências fracionadas, faturas falsas para fornecedores inexistentes, superfaturamento em compras de maquinário. A ponta do iceberg, temo. Precisamos do perito contábil. 800 mil. A cifra flutuou na sala opressiva. Não era o dinheiro, era a meticulosidade da traição, o tempo que havia requerido os planos feitos, enquanto eu dava à luz, enquanto amamentava nossa filha, enquanto acreditava que estávamos construindo uma família. Preciso de provas todas. E preciso saber tudo sobre ela, sobre a Carlota. Dr. Ernesto assentiu e deslizou outra pasta mais fina em minha direção. O investigador que você contratou é eficiente. Carlota Mendes, 28 anos, pai pequeno empresário de imóveis para escritório em Caxias em recuperação judicial. Estudos de administração de empresas incompletos. Alguns trabalhos anteriores com demissões por divergências e um pequeno incidente com cheques sem fundo arquivado. Instalou-se em Porto Alegre há 1 ano e meio. Foi contratada como assistente de marketing por Martim há 14 meses. 14 meses. Minha gravidez. A data queimou em minha mente. Abri a pasta. Havia fotos. Martim e ela saindo de um restaurante chique, em Gramado, rindo, a mão dele nas costas dela baixa, possessiva. Outra na porta de um hotel não muito longe da vinícola em plena luz do dia. A data 8 meses atrás. Eu estava com 7 meses com os tornozelos inchados escolhendo a cor do quarto do bebê. O investigador acredita que a ideia da falsificação foi dela. Tem um primo numa gráfica nada recomendável. Mas a execução, o acesso, os dados. Isso precisava do Martim. Fechei a pasta. Não conseguia ver mais. E ele, o que a investigação diz sobre meu marido, Dr. Ernesto recostou-se na poltrona que rangeu. Martim Lopes, 35 anos, filho de um fiscal da Receita aposentado. Carreira meteórica na vinícola Alma. Sim, mas sempre com o sobrenome Carvalho por trás. Contas pessoais com movimentos curiosos. Depósitos em dinheiro que não batem com o salário dele. E muitas ligações e mensagens para um número de Andorra. Estamos investigando. Quero vê-lo, disse eu de repente. O Martim. Sim, agora. Esta noite, na minha casa ou no que restou dela. A casa no bairro Moinhos de Vento cheirava a vazio, a ausência, a mentira. Tinha mandado a bebê para Keito à casa da minha irmã para passar a noite. Não queria que ela respirasse o veneno que eu ia soltar. Martim chegou perto das 10. Parecia ter envelhecido 10 anos em um dia. Usava a mesma camisa amassada da manhã, a gravata afrouxada. Valeria,
começou ele ao me ver sentada no sofá da sala, na penumbra com apenas a luz de um abajur de pé. Feche a porta e sente-se. Ele o fez como uma criança repreendida. Deixou-se cair na poltrona oposta, separado de mim por um oceano de tapete persa. Onde está a menina? Perguntou com um fio de voz. A salvo. Longe de você. Ele levou as mãos ao rosto. Por favor, não diga isso. Ela é minha vida. Sua vida? Explodi levantando-me de um salto. A raiva contida o dia todo fervia. Sua vida é tentar roubar a minha, sua vida é meter sua amante no meu escritório e deixar que ela me expulse. Sua vida é saquear a empresa que deu de comer a mim e a minha família para dar para a filha de um falido. Não é assim, gritou ele também, se levantando. Você não entende. Era por nós pela empresa. Estava estagnada. Valeria presa a métodos do século passado. Eu tinha ideias, projetos, mas seu avô, o testamento dele. Você sempre me tratou como o garoto de recados, o marido bonito. Eu queria construir algo meu. Era meu, rugi aproximando-me dele. Era da minha família e você era parte dela. Demos-lhe tudo, confiança, poder, um nome. E como você paga, falsificando minha assinatura, roubando, dormindo com uma. Uma caça-fortunas de 5ª categoria. Sua expressão mudou. Do desespero, passou para algo mais retorcido, mais sujo. E você, a perfeita Valéria Carvalho, a que sabe tudo, a que nunca teve tempo para nada que não fossem seus vinhedos e sua preciosa herança, estava ausente há meses. Primeiro a gravidez, depois a menina. Eu existia, sabe? Eu precisava. Você precisava que afagassem seu ego. Precisava de uma vadia que lhe dissesse como você era importante. Pois já a tem, e também terá um advogado porque você vai apodrecer na cadeia. A palavra cadeia o paralisou. A cor sumiu de seu rosto. Não valeria, não. Escute, não foi ideia minha, foi dela, da Carlota. Ela me convenceu, disse que era a única maneira que você nunca me deixaria tomar as rédeas, que tínhamos que assegurar nosso futuro, o da menina. Não pronuncie o nome da minha filha? Cuspi. É minha também, gritou ele desesperado. E eu só queria proteger vocês. Ela ameaçou contar tudo, destruir nosso casamento, tornar público um caso bobo. Ela me chantageou o negócio das contas da renúncia. Foi para encobrir o outro para que ela não te machucasse. A mentira era tão grotesca, tão patética, que quase me fez rir. Quase. Peguei meu celular e apertei para gravar. A tela brilhou na penumbra. Continue. Conte-me como a Carlota te chantageou. Ele não viu o celular ou não quis ver. Afundado em seu papel de vítima, agarrou-se à tábua de salvação que ele mesmo construíra. Começou como um deslize, sabe? Uma noite depois de um evento, você estava grávida, cansada. Eu estava sozinho. Ela me ouvia, me admirava. Depois começou a pedir coisas, promoções, acesso a contas. E quando quis terminar, ela me ameaçou. Disse que contaria tudo a você, que arruinaria a empresa com boatos, que me destruiria. Que tinha provas, fotos. Provas de quê? De que você era um marido infiel e um ladrão. Isso eu já sei, Martim. Mas eu não quis fazer. Foi ela quem teve a ideia da assinatura. Ela conhecia um cara. O dinheiro era só para me assustar, para ter algo mais sobre mim. Eu nunca tocaria na sua herança, Valéria. Eu juro. Foi um momento de loucura, de pânico. Ele desabou de novo na poltrona, soluçando. Lágrimas de crocodilo, pensei. Ou talvez fossem reais. Lágrimas de medo de um homem preso em sua própria miséria. Aproximei-me lentamente e parei à sua frente. Baixei a voz até transformá-la num sussurro cortante como vidro. Martim, chega de teatro. Eu tenho os extratos bancários, as transferências para Andorra, os e-mails do seu computador do escritório. Aquele que você achava que era privado, coordenando faturas falsas com uma tal Fornecedores do Sul Limitada, que tem a Carlota como administradora única. Tenho o laudo do perito caligráfico sobre a minha assinatura na renúncia. Tenho as fotos de vocês dois entrando e saindo de hotéis. E agora, levantei um pouco o celular, tenho sua confissão patética e mentirosa de que você participou de um crime de falsificação de documento e apropriação indébita, mesmo que tente jogar a culpa toda nela. Você é cúmplice.
E a lei não distingue entre quem planeja o roubo e quem põe a mão. Ele parou de chorar e ergueu o rosto. Seus olhos inchados refletiam, enfim, o entendimento. O jogo havia acabado. O que você quer? Perguntou com a voz quebrada. Quero que você assine um acordo de separação onde reconhece seu adultério, sua tentativa de fraude, e renuncia a todo e qualquer direito sobre a vinícola Alma, sobre esta casa, e aceita um regime de visitas supervisionadas com a menina quando e se um juiz determinar e após uma avaliação psicológica. E quero que você declare contra a Carlota que a falsificação foi ideia dela, que você agiu sob coação. Isso é mentira, protestou ele debilmente. Mais mentira que tudo o que você me disse esta noite, assine Martim. Ou amanhã esta gravação e todo o resto irão para o Ministério Público, e então, em vez de discutir visitas, você poderá escrever cartas para sua filha da prisão. Vi a luta em seus olhos, o orgulho esmagado, o medo, a raiva impotente, e no final a rendição. Assentiu uma vez com a cabeça baixa. De acordo. Assino tudo. Amanhã às 10 no escritório do Dr. Ernesto. Não falte. E Martim, disse eu já na porta da sala, não tente fugir. Suas contas estão bloqueadas e você está sendo vigiado. Saí para a varanda para o ar frio da noite. A chuva havia parado. Respirei fundo. O peito me ardia. Não havia satisfação, apenas um vazio enorme e um cansaço nos ossos. Atrás de mim, na sala, ouvi o soluço abafado, miserável do homem com quem um dia pensei em compartilhar minha vida. Eu não conseguia ir para a cama, não conseguia ficar entre aquelas paredes. Dirigi até a vinícola. Aquela hora já deserta, as luzes de segurança banhavam as fileiras intermináveis de barris de carvalho empilhados nas adegas. O ar era denso e inebriante, com cheiro de vinho velho e madeira úmida. Peguei uma pipeta de degustação à fina haste de vidro de uma prateleira e me aproximei de um dos sistemas de envelhecimento mais antigos, o que meu avô chamava de a avó. Tirei um pouco do vinho âmbar, um merlot reserva complexo. Cheirei. A terra, a madeira, os séculos. Essa aí tem mais caráter que metade dos diretores, disse uma voz rouca às minhas costas. Era Antônio, o capataz da vinícola. Um homem velho como os próprios barris, com a pele curtida como couro e olhos que tudo viam. Não consigo dormir, Antônio. Não me admira, disse ele aproximando-se. Apoiou-se num barril. Hoje teve muito barulho lá em cima e muito entra e sai de ternos. Alguma coisa estava sendo cozinhada. A comida queimou, disse eu, largando a pipeta. E subiu um cheiro muito feio. Ele assentiu lentamente. O vinho é sábio, menina. No sistema de envelhecimento, a cada ano se tira 1/3 e se preenche com vinho dos barris de cima. Aos poucos, o velho e o novo se misturam. Nunca se esvazia por completo, nunca se começa do zero. A essência da avó, a de 100 anos atrás, continua aí em cada gota. Muito diluída, mas está. Olhei para os barris, aquelas montanhas de carvalho silenciosas. E se o vinho dos barris de cima estiver avinagrado, Antônio se estragar todo o sistema. O velho cuspiu no chão de terra batida, um gesto seco. Então tem que provar. E tem que jogar fora o barril ruim, por mais novo que seja, por melhor que pareça. No começo, um pouco de vinagre pode apodrecer tudo. Fez uma pausa olhando-me fixamente. Seu avô sabia disso, por isso vigiava cada carvalho, cada trasfiga. Não se confia num único barril, confia-se no conjunto, na paciência. Já não tenho paciência, Antônio, só tenho raiva. Ele esboçou um sorriso torto sem dentes. A raiva serve para limpar, para espantar os pássaros que fazem ninho onde não devem. Mas depois é preciso paciência para deixar o vinho, o bom, assentar, para que encontre seu sabor. Ele se aproximou e pegou a pipeta da minha mão com um gesto experiente. Extraiu um pouco mais do vinho e me ofereceu. Prove. Não é doce, é áspero seco, mas deixa um lastro. E é verdadeiro. Bebi. O licor me queimou a garganta. Seco, poderoso, honesto. O que eu faço agora, Antônio? A pergunta saiu como um sussurro, a da menina que eu carregava dentro de mim. O velho capataz pôs uma mão calosa e pesada em meu ombro. O que seu avô fez quando veio a praga da filóxera?
O que fazemos aqui todos os dias. Joga fora o barril ruim, limpa o que pode ser salvo e segue com a trasfega menina. Segue. O vinho não mente nem a terra. Confie neles. O resto, fez um gesto de desprezo com a mão, é fumaça. Fiquei ali na penumbra da adega, muito tempo depois que ele se foi. O cheiro de vinho verdadeiro me envolvia. E entre a raiva e a dor, uma determinação fria e clara começou a assentar como o sedimento de um bom vinho. Não era doce, era áspera seca, mas era minha. Amanhã no escritório de Dr. Ernesto eu começaria a limpar a vinícola. A sala de reuniões cheirava a medo, a perfume barato, a suor frio e ao desespero azedo de um homem acabado. E eu, Valéria Carvalho, farejava tudo da cabeceira da mesa da minha poltrona à minha. Martim tentou se levantar quando entrei, seguida por Dr. Ernesto e por Luiz, o chefe de segurança, um homem largo e silencioso como um muro. Não o deixei. Fique sentado, Martim. Seu lugar por enquanto é esse, disse, deixando minha pasta sobre a madeira polida. A sala estava cheia. Os 10 membros do conselho, alguns dos gerentes-chave, todos com caras de quem viu um fantasma. O fantasma do meu retorno vestida de preto com um sorriso que não chegava aos olhos. Carlota sentada à direita dele no lugar que antes era da minha diretora. Financeira cravou as unhas na mesa. Usava o mesmo terninho vermelho do dia anterior como se a roupa fosse uma armadura de papel. Você não tem autoridade para convocar esta reunião, cuspiu ela. A pauta já estava estabelecida. Quem a preside é o CEO Martim Lopes. A pauta acaba de mudar, respondi suavemente enquanto o Dr. Ernesto tomava assento à minha esquerda. E quanto à autoridade? Dr. Ernesto, se for tão amável. O velho tabelião com a teatralidade de quem viveu décadas vendo fortunas se fazerem e se perderem desdobrou um documento com o selo do cartório visível a 3 metros de distância. Como testamenteiro do falecido senhor Rafael Carvalho. Começou ele, e sua voz grave e clara não deixou brecha para dúvidas, e em virtude da cláusula 7ª do anexo privado a seu testamento, certifico e notifico a este conselho que a senhora Valéria Carvalho detém desde o falecimento do testador a propriedade de 75% das ações com direito a voto da Vinícola Alma S.A., bem como a faculdade de veto unilateral sobre qualquer decisão executiva ou de governo da sociedade. Qualquer ato empreendido sem seu expresso consentimento, incluindo nomeações, demissões ou alienações de ativos, é nulo de pleno direito. Um silêncio de túmulo, depois um murmúrio que cresceu como o zumbido de um enxame. Isso é mentira, gritou Carlota pondo-se de pé. Sua cadeira rangeu. Martim é o CEO, ele tem poderes. Tem o meu consentimento para esta nomeação. Perguntei tirando da minha pasta a folha que ela havia apresentado no dia anterior. Agitei-a no ar. Um papel com uma assinatura falsificada. Dr. Ernesto já apresentou uma denúncia por falsidade ideológica no juizado de plantão. A perícia caligráfica, aliás, já está em andamento. Leva menos de 48 horas. Martim empalideceu ainda mais, se é que era possível. Valeria, pelo amor de Deus, isso é uma loucura. Podemos conversar em particular. Aqui não há nada de particular, Martim. Cortei sem olhá-lo. Aqui só há contas e as suas não fecham. Mas antes de chegar aos números, falemos de lealdades, ou da falta delas. Apertei o botão do meu celular e dos alto-falantes da sala surgiu novamente sua voz do passado, quente e traiçoeira. A vinícola é sua Valéria Carvalho. Sempre. Eu só ajudo a cuidar dela para você, para o nosso filho. Jurei diante do seu avô, lembra? Esta empresa nunca sairá do seu sangue. É um juramento. O efeito foi físico. Martim encolheu-se como se tivesse levado um soco. Vários conselheiros baixaram o olhar desconfortáveis. Carlota soltou uma risada estridente e falsa. Um áudio tirado de contexto. Palavras de marido não provam nada. Provam intenção, interrompeu a doutor. Ernesto com calma glacial. Provam que o Sr. Lopes tinha plena consciência da vontade do testador e da impossibilidade legal de alienar a propriedade, o que converte sua conduta posterior e a da senhorita Mendes em um crime de estelionato com dolo, aproveitando-se da situação da senhora Carvalho após o parto.
Artigo 171 do Código Penal, caso lhe interesse, de 1 a 5 anos de reclusão. E o nome do artigo caiu como uma laje. Carlota piscou. Sua segurança começava a se esfarelar. Olhou para Martim buscando um salva-vidas. Ele apenas contemplava as mãos que tremiam sobre a mesa. Martim, disse ela com um tom que pretendia ser firme, mas era apenas uma súplica disfarçada. Diga a eles a verdade. Ele ergueu o olhar. Seus olhos fundos encontraram os meus. Vi o pânico, a vergonha, a súplica e também no fundo um lampejo da velha astúcia, o instinto do rato encurralado. Foi ideia dela. Conseguiu balbuciar apontando para Carlota com um dedo trêmulo. Ela me chantageou. Tinha fotos de um momento de fraqueza. Ameaçou-me arruinar, destruir minha família, se eu não lhe desse um cargo, se não a ajudasse com isso. Foi um espetáculo patético e calculado. Tentava se vender como vítima, diminuindo a pena. Carlota o olhou como se o visse pela primeira vez. Seu rosto, antes enfurecido, decompôs-se em puro ódio. O quê? Sua voz foi um sussurro rouco. Seu verme miserável. Você vai jogar a culpa em mim, a ideia foi sua. Você queria o dinheiro. Você me disse como falsificar as notas. Como mover para Andorra. Você me jurou que ela era uma inútil, uma deprimida que assinaria qualquer coisa para voltar para o bebê dela. A sala explodiu num coro de exclamações abafadas. Andorra. A palavra pronunciada num grito ressoou como um tiro. Foi a confirmação pública de tudo. Basta, disse eu, e minha voz tranquila e cortante calou o caos. Dirigi-me a Luiz, o chefe de segurança. Luiz, por favor, acompanhe a senhorita Mendes para fora do prédio. Revise a sala dela na presença dela, que leve apenas seus pertences pessoais. Se tocar em um único documento da empresa, você a detém. E depois acompanhe-a até a porta principal. Que não volte a pôr os pés em nenhuma de nossas propriedades. Você não pode me fazer isso, uivou Carlota, enquanto Luiz, com sua presença imponente, se postava a seu lado. Eu sou a secretária executiva, tenho um contrato. Você tem um encontro com a polícia, rebati, e um futuro muito longo para pensar em como se redigem contratos. Tirem-na daqui. Seu grito, uma mistura de raiva e impotência, foi se apagando pelo corredor, enquanto Luiz e outro segurança a levavam quase arrastada. A porta se fechou. O silêncio que ficou era denso, carregado. Voltei-me para a mesa. Todos os olhos estavam em mim e em Martim, que parecia ter derretido em sua cadeira. Quanto a você, Martim, continuei como se não tivesse havido interrupção. Está suspenso de emprego e salário como CEO, efetivo e imediato. O Conselho, em sua próxima reunião formal, votará sua demissão. Enquanto isso, terá acesso restrito aos sistemas. Seu cartão de acesso foi desativado. Valeria? Sua voz era um fio. Pelo que fomos. O que fomos morreu quando você decidiu me roubar. Cortei seca. Depois me dirigi ao resto. Senhoras, senhores, sei que muitos de vocês foram cúmplices por ação ou omissão por medo, confusão ou simples oportunismo. Hoje isso acaba. A partir de agora, a direção provisória da empresa ficará a cargo de um comitê formado por Dona Luísa Mendes, da Contabilidade, e Sr. Javier Torres, da Produção. Eles se reportarão diretamente a mim. Inicia-se também uma auditoria interna e forense, dirigida pela firma Delgado e Associados para examinar todas as operações financeiras e contratuais dos últimos 18 meses. Qualquer irregularidade será levada ao conhecimento da autoridade competente. A transparência será absoluta. Luísa, uma mulher madura e séria, assentiu com a cabeça aliviada. Javier, o chefe de produção, um homem prático que sempre desconfiara de Martim, esboçou um meio sorriso. A vinícola não para, concluí. Os vinhedos, os barris, as vendas, tudo continua. Mas a partir de hoje, com regras claras, as de sempre, as da minha família. A reunião está encerrada. As pessoas começaram a sair em silêncio, evitando olhar para Martim. Ele permaneceu sentado encolhido. Quando a sala ficou vazia, exceto por Dr. Ernesto e eu, ele ergueu o olhar. Seus olhos estavam cheios de lágrimas de raiva. Você vai me arruinar, resmungou. Você se arruinou sozinho. Eu só estou tirando o lixo.
Aquela vadia vai levar tudo junto, uivou de repente. Vai dizer que tudo foi ideia minha? Ela tem provas. Melhor para mim, disse eu, recolhendo minhas coisas. Assim, na hora de distribuir as penas, eles terão onde escolher. Agora vá. Você tem um encontro com o Dr. Ernesto às 3 para assinar os papéis da separação. Se não aparecer, a denúncia por desvio de dinheiro e falsidade será protocolada amanhã de manhã. Saí da sala sem olhar para trás. Dr. Ernesto me seguiu. No corredor apoiei-me na parede. De repente, exausta, a adrenalina se retirava, deixando-me trêmula. Bem jogado, Valeria, murmurou o tabelião. Um cheque quase mate. Quase não é suficiente. Respirei fundo. Preciso do relatório do investigador. O de Andorra, tudo. Já o tem, disse ele, tirando outra pasta de sua maleta. É contundente. Uma hora depois, no que fora o escritório de Martim e que agora cheirava a desinfetante e ausência, repassei os documentos. A frieza dos números era mais traiçoeira que qualquer palavra. Transferências para uma sociedade em Andorra, Gerês Holdings S.A., cujo único administrador era Martim. Faturas de fornecimento superdimensionadas. Pagas a empresas com sedes em caixas postais. Superfaturamento na compra de novos barris de carvalho francês, que depois eram revendidos a outra empresa fantasma propriedade de Carlota a preço de banana. Um esquema clássico, como dissera Dr. Ernesto e voraz. Sangraram a empresa, disse eu, passando as páginas uma a uma, lento, mas constante. Quase R$ 1.200.000 em 16 meses. E isso é só o que conseguimos rastrear por enquanto, disse o tabelião sentado à minha frente. O buraco pode ser mais fundo. Eles precisavam de dinheiro líquido e rápido. Por isso a jogada da renúncia. Não era só pelo poder, era pelo capital. Queriam vender sua parte, livrar-se do fardo e fugir com o butim. O telefone tocou. Era Luísa da Contabilidade. Valeria, tem alguém aqui para te ver. Da Receita Federal. Tem uma ordem judicial. Diga-lhes que entrem, disse eu, trocando um olhar com o Dr. Ernesto. Entraram 2 homens de terno e ar sério. Mostraram suas identificações e uma ordem de busca e apreensão preventiva sobre as contas e ativos de Martim Lopes, bem como de Carlota Mendes, por indícios de crime fiscal e lavagem de dinheiro. Bloqueamos as contas em Andorra, disse o mais velho, um tipo de olhar penetrante chamado Inspetor Castilho. E estamos seguindo o rastro de outros possíveis destinos. A denúncia anônima que recebemos estava muito bem documentada. Dr. Ernesto me lançou um leve sorriso. A denúncia anônima fora nosso primeiro movimento logo pela manhã. A mensagem anônima pulsava na minha tela como uma ferida digital. Cuidado com o peão mais fraco. Às vezes, quando ele cai, arrasta outros em sua queda. Não era de Martim. O desespero dele era ruidoso, desajeitado como o motor de seu carro fugindo na noite. Isso era outra coisa. Frio calculado. Uma alfinetada na névoa. Quem me vigiava? Quem jogava sua própria partida no meu tabuleiro? O vazio da casa em Moinhos de Vento era agora absoluto. Os brinquedos da menina recolhidos pela minha irmã deixavam silhuetas fantasma no tapete. O silêncio tinha eco. Recostei-me no sofá, o mesmo onde Martim tecera suas mentiras, e deixei a onda de cansaço me atingir. Não era fadiga física, era o esgotamento de ter lutado um combate para o qual não me treinara. A guerra contra o homem com quem dividi minha cama, minha mesa, meu futuro. E agora a suspeita de que essa guerra tinha mais frentes do que eu imaginava. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Dr. Ernesto. Juiz decretou prisão preventiva para Carlota, sem fiança. Martim continua foragido. Receita Federal interveio em suas contas restantes. Há algo mais. Venha amanhã cedo. Algo mais. As palavras ressoaram com a mensagem anônima. Algo mais. Como um fio solto num suéter que, ao ser puxado, desfaz toda a peça. Na manhã seguinte, o escritório de Dr. Ernesto cheirava a café forte e a papel velho. O tabelião tinha diante de si um novo processo mais fino, mas de aspecto sinistro. Além do esquema de desvio de fundos, começou ele sem preâmbulos. Nosso investigador encontrou movimentos estranhos nos últimos meses. Martim, usando sua posição, marcou várias reuniões com representantes da Vinícola do Sul. O nome caiu como um balde de água fria.
A Vinícola do Sul era nossa principal concorrente na região, uma empresa mais jovem e agressiva, sem os escrúpulos da tradição. Seu dono, Damião Soares, era um tubarão de gravata, famoso por suas táticas de vale tudo. Reuniões para quê? Perguntei, embora uma parte de mim já intuísse a resposta. Não há atas, eram encontros informais, mas segundo os e-mails que conseguimos recuperar do servidor da empresa, prosseguiu o doutor Ernesto, ajustando os óculos. Eles falavam de sinergias de modernização. E houve uma troca de documentos técnicos, supostamente de caráter geral, protocolos de limpeza de barris, especificações de rolhas. Nada crítico, aparentemente. Nada crítico que pudesse ser usado para reconstruir algo maior. Murmurei, conectando os pontos, como a fórmula do nosso espumante Alma. A proporção exata dos lotes, os tempos de maturação. É nosso segredo mais bem guardado, a alma da vinícola. Exato, assentiu o doutor. Ernesto Grave. Se alguém com conhecimento como Martim fornecesse detalhes aparentemente inócuos, que combinados desenhassem o mapa do nosso processo, seria um roubo de propriedade intelectual quase perfeito. Difícil de provar, impossível de reparar. A dor inicial da traição pessoal transformou-se então numa raiva fria e profissional. Ele não só queria minha empresa, queria sua alma, e estava disposto a vendê-la ao maior lance. Talvez esse fosse o algo mais. Ele precisava de seu seguro de vida, seu bote salva-vidas, para quando seu golpe interno viesse à tona. Preciso falar com o seu Rodrigo, disse eu, levantando-me. Seu Rodrigo Jimenez tinha 85 anos e passara 70 deles entre os barris da Vinícola Alma. Era o mestre enólogo, o guardião dos segredos. Vivia numa casinha ao lado da adega mais antiga, rodeado de taças e de um silêncio respeitoso. Encontrei-o em seu pequeno laboratório, cheirando uma amostra de vinho com os olhos fechados. Ao abri-los, suas pupilas, veladas pela catarata, mas ainda brilhantes, observaram-me com uma tristeza antiga. Já sabia que você vinha, menina, disse sem me cumprimentar. O cheiro de podre está no ar, e não é do vinho. Seu Rodrigo, preciso que me diga a verdade. O Martim perguntou ao senhor sobre os lotes, sobre as trasfegas, sobre os segredos. O velho deixou a taça com um gesto lento, quase doloroso. Limpou as mãos no avental. Perguntar ele perguntava sempre. Seu Rodrigo, e se provarmos com um barril de carvalho americano aqui? E se encurtarmos a maturação em 1 ano? Bobagens de jovem impaciente. Queria mudar tudo, acelerar tudo, como se vinho fosse refrigerante. Fez uma pausa, seus olhos se perderam na penumbra do laboratório. Mas há alguns meses, sim, ele ficou mais insistente. Queria os cadernos antigos, os do seu bisavô. Dizia que era para um estudo de eficiência, para um relatório do conselho. Eu os dei a ele. Confiei. Era seu marido. Era o pai da sua filha. Um punhal de gelo me atravessou o peito. Os cadernos. Os diários manuscritos do meu bisavô, com anotações sobre as primeiras trasfegas, as temperaturas, as umidades ideais, a semente de tudo. Ele os levou, os originais. Seu Rodrigo negou com a cabeça, um gesto de profunda vergonha. Não, mas passou dias aqui fotografando as páginas com o celular. Dizia que era mais prático. Eu devia ter suspeitado, mas com a vista já não vejo bem essas letras pequenas. E ele parecia tão interessado na história, na tradição. Foi um elogio, sabe? Pensei que finalmente ele entendia. Sua voz se quebrou. Aproximei-me e pus a mão sobre a dele, nodosa e manchada de vinho. Era a mão que me ensinara a distinguir um merlot de um cabernet com os olhos fechados. Não é sua culpa, seu Rodrigo. Ele era um mentiroso muito bom. Enganou a todos nós. Mas a você ele fez mais mal valeria. Seus olhos, cheios de um líquido cristalino, olharam-me fixamente. A terra tem memória menina, e o vinho também. O que se faz com maldade no final azeda. Vira vinagre. Eu sei, já vi. O que esse homem tentou não foi só roubar. Foi envenenar as raízes. Suas palavras simples e carregadas da sabedoria de quem viu ciclos inteiros de vida e morte na vinícola calaram fundo em mim. Não se tratava apenas de dinheiro ou poder. Era um sacrilégio. Um atentado à alma mesma do que minha família construíra gota a gota, século a século. E os cadernos? Perguntei. Minha voz apenas um sussurro. Eu os escondi.
Depois que ele se foi, algo no sorriso dele não me agradou. Mudei-os de lugar. Os falsos estão ali. Apontou para uma prateleira caso ele voltasse. Os de verdade estão a salvo, esperando que sua dona voltasse. O alívio foi tão intenso que me deixou sem fôlego. Nem tudo estava perdido. O núcleo, a essência, continuava a salvo. Preciso desses cadernos. Seu Rodrigo. E preciso da sua ajuda. Vamos mudar algo. Não a essência, nunca a essência. Mas vamos parar de esconder nosso tesouro. Vamos mostrá-lo ao mundo de uma forma que ninguém possa roubá-lo. O velho mestre arqueou uma sobrancelha intrigado. O que você tem em mente, menina? Vamos criar uma linha nova. Uma safra única, certificada com um registro em cartório de cada trasfega de cada barril. Um vinho com nome e sobrenome com um pedigree tão blindado que nem o melhor espião possa copiá-lo. E vamos chamá-lo de Raízes, para que ninguém esqueça de onde vem. Um sorriso lento, o primeiro desde que entrei, desenhou-se nos lábios enrugados de seu Rodrigo. Isso sim é falar como uma carvalho. Não se esconder, honrar a terra. Eu gosto. Ao sair da adega, a luz do sol da tarde me bateu no rosto. A determinação substituíra a raiva. Eu tinha um plano, tinha meu mestre de volta, tinha os segredos a salvo, mas ainda me faltava algo, algo que me ajudasse a reconectar comigo mesma com o fogo que Martim e suas mentiras haviam tentado apagar. Foi então que vi, numa praça perto do mercado público, um cartaz desbotado colado num poste. Aulas de samba de gafieira, gafieira alma no pé, autenticidade de coração. Procurar por Dona Yara. Abaixo uma foto em preto e branco de uma mulher mais velha, de rosto sulcado como um campo de vinha, com os braços erguidos num gesto de desafio e dor ao mesmo tempo. Seus olhos mesmo, na foto borrada, emanavam uma força que me atravessou a alma. Sem pensar duas vezes, deslizei o dedo pela tela e disquei o número. A voz que respondeu era áspera como lixa, mas quente. Diga. Falo com a Dona Yara, sou Valéria. Vi seu cartaz. Me interesso pelas aulas. Samba não é para curioso, menina, disse a voz sem rodeios. É para quem tem algo para botar para fora. Você o que tem para botar para fora? A pergunta direta e brutal me deixou sem ar por um segundo. Tenho raiva, dor e medo que eles virem veneno. Do outro lado do telefone houve um silêncio, depois um grunhido que podia ser aprovação. Bom, isso é um começo. Amanhã às 10, não se atrase. A ginga não espera. A gafieira alma no pé era um lugar pequeno e escuro, com cadeiras de palhinha e paredes caiadas cheias de fotos de artistas. Cheirava a poeira, a madeira e a esforço. Dona Yara era ainda mais imponente, pessoalmente pequena, ossuda, com o cabelo preso num coque severo e uma saia rodada preta que parecia parte de sua pele. Você é a moça da vinícola, disse sem me cumprimentar enquanto me olhava de cima a baixo. A que botou o marido na rua e a outra na cadeia. Eu li. Sim, admiti sem ver sentido em negar. Bem, a vergonha para perder ela tem que olhar na cara dela. Assentiu. A dança não é para se esconder, menina. É para pisar forte onde mais dói. Para marcar território. Você sabe marcar território. Estou aprendendo, disse eu, e senti que era a verdade mais pura que pronunciara em semanas. As primeiras aulas foram uma tortura. Meus pés, acostumados a saltos de executiva, se recusavam a encontrar o compasso. Meus braços pareciam paus. Me faltava boa malandragem, o molejo. Não! Gritava Dona Yara, batendo no chão com sua bengala. Você não escuta a música, ela tem que entrar. O queixume não sai da garganta, sai daqui. E ela se batia no baixo ventre com o punho. Eu suava. Sentia dores em músculos que não sabia que tinha. E às vezes de pura frustração queria chorar. Mas Dona Yara não permitia lágrimas. O choro é para depois. Agora é punho, braço e esse olhar. Que é isso? Não olha para o chão. O chão já sabe que você está aqui. Olha para o inimigo. Olha para mim como se me odiasse. E um dia aconteceu. Estávamos praticando um samba-canção lento e cheio de profundidade. Dona Yara cantava com sua voz rouca e poderosa uma letra sobre amor traído, sobre solidão. E de repente já não era um exercício. Era Martim me dizendo que me amava enquanto roubava meu futuro.
Era a Carlota com seu sorriso de gelo. Era o vazio da minha casa, o medo pela minha filha, a traição de quem se calou, e meu corpo, enfim, escutou. Meu sapateado não foi perfeito, mas foi meu. Duro, seco, cheio de raiva contida que se liberava em golpes contra o chão. Meus braços se ergueram não com graça, mas com ferocidade. E no final, no silêncio que se seguiu ao último passo ofegante, com o peito em chamas, ergui o olhar e encarei Dona Yara. Ela não sorriu, apenas assentiu uma vez com um gesto de profunda satisfação. Agora você está começando? Samba não se dança, menina. Se sua. Se sangra, se vive. E você tem muito o que viver ainda. Saí da gafieira naquela tarde com os pés doloridos, mas a alma mais leve. Pela primeira vez eu havia canalizado o caos em algo tangível em ritmo e em som. Eu havia pisado forte onde mais doía, e a dor ao menos por um tempo havia recuado. O alívio durou até eu chegar em casa. A mensagem de voz da minha irmã tremia de pânico. Valeria, vem rápido, alguém tentou levar a menina. O mundo se desvaneceu. Um zumbido ensurdecedor encheu meus ouvidos. Corri. Não lembro do trajeto, só da porta da casa da minha irmã aberta de par em par e Clara, minha irmã pálida como cera, abraçando minha filha que chorava apavorada. Foi ele, disse Clara com lágrimas de raiva e medo escorrendo pelo rosto. O Martim. Chegou num carro que não conheço. Disse que era o pai que tinha o direito de vê-la. Eu não o deixava entrar, juro. Ele forçou-me e empurrou, agarrou a menina. Ela começou a gritar, a chorar. Por sorte, o Manolo, o vizinho, saiu ao ouvir a confusão. O Martim, ao vê-lo, soltou-a, entrou no carro e sumiu a toda velocidade. A menina está assustada, mas está bem, graças a Deus e ao Manolo. Aproximei-me. Minha filha, minha pequena Lúcia, agarrou-se a mim, enterrando o rostinho em meu pescoço, seu corpo tremendo com soluços. Um fogo mais frio e mais terrível que qualquer raiva acendeu-se em meu peito. Não era mais dor, era algo primordial, bestial. Era a fera que habita em cada mãe quando tocam em sua cria. Você chamou a polícia? Perguntei e minha voz soou estranha, metálica. Sim, estão a caminho. E o Dr. Ernesto também. Os policiais tomaram o depoimento. Dr. Ernesto chegou pouco depois com o rosto grave, enquanto Clara consolava Lúcia o tabelião e eu nos trancamos na cozinha. Isso muda tudo, Valeria, disse ele sem rodeios. Tentativa de sequestro parental, coação, invasão de domicílio. São crimes muito graves. A juíza que cuida do caso da Carlota vai emitir uma ordem de restrição imediata, mas o Martim está desesperado e um homem desesperado é imprevisível. Ele não quer a menina, disse eu, a voz ainda trêmula pela contenção. Ele a quer como moeda de troca, para me pressionar para que eu retire as denúncias para que lhe dê dinheiro. É seu último recurso. Exato. E é extremamente perigoso. Você não pode ficar aqui. Nem você, nem a Lúcia. O que sugere que eu me esconda? Perguntei e o fogo interior crepitou em minhas palavras. Não. Acabou o esconderijo, acabou o medo. Se ele quer jogar sujo, vamos jogar sujo, mas com as minhas regras. Dr. Ernesto me olhou alarmado. Valeria, não faça nenhuma besteira. Deixe nas mãos da polícia. A polícia vai procurá-lo, mas eu vou encontrá-lo. E vou dar-lhe exatamente o que ele quer, uma oportunidade de trocar a menina por sua liberdade. Você está louca. Não. Estou farta, disse eu e senti o ritmo do samba voltar ao meu sangue, uma batida furiosa e constante. Vou ligar para ele. Vou fazer-lhe uma oferta e você e um agente à paisana vão estar ouvindo cada palavra. Liguei para ele do telefone de doutor. Ernesto. Ele atendeu no terceiro toque. Sua voz era um fiapo de loucura e pânico. Valeria, você tem o dinheiro, retirou as denúncias. Não fiz nenhuma dessas coisas, Martim, disse eu com uma calma que me surpreendeu. Mas quero que escute muito bem. Você tem a polícia te procurando, tem a Receita Federal congelando o pouco que te resta e tem a Carlota na cadeia, disposta a contar tudo para diminuir a pena dela. Você está acabado. Eu tenho a Lúcia, gritou ele do outro lado, e sua voz se quebrou num soluço. Eu a trocarei por R$1 milhão e uma passagem de ida para algum lugar. Ela é minha filha. Corrigi, e cada palavra era um prego.
E você não a trocaria nem que eu te desse todo o ouro do mundo, porque você não sabe amar ninguém, Martim. Só a si mesmo. Escute a minha oferta e escute bem, porque não vou repetir. Você vai se entregar agora no lugar que eu disser. Virá sozinho. E então, e só então, eu falarei com o juiz. Direi que foi um surto, uma crise que a devolveu assim que recobrou a razão. Talvez você até evite a cadeia, uma clínica de desintoxicação talvez. Mas se você tocar num fio de cabelo da minha filha, se voltar a se aproximar, eu juro pela memória do meu avô que gastarei até o último centavo da vinícola para te afundar. Deixarei você sem um lugar no mundo para se esconder. Entendeu? Do outro lado só se ouvia sua respiração entrecortada ofegante. Era um animal encurralado farejando as armadilhas. E o dinheiro? Perguntou com um último lampejo de cobiça. O que a receita não tiver embargado será seu. Não é muito, mas é o que há. É isso ou a cadeia. E Martim, a Carlota já está cantando. Cada hora que você passa fugindo é uma hora a menos de vantagem que você tem. Escolha. O silêncio se prolongou. Depois um barulho como se ele tivesse atirado o telefone contra algo e em seguida sua voz desinflada derrotada. Onde? Combinamos um lugar. Um estacionamento abandonado perto da antiga estação de trem bem iluminado e já cercado por policiais à paisana. Fui eu quem dirigiu até lá sozinha no carro. Dr. Ernesto e o inspetor Castilho estavam numa van a 100 metros ouvindo. Eu o vi de longe encolhido ao lado de um carro alugado e sujo. Parecia um fantasma de si mesmo. Quando me viu, deu um passo à frente. Em seus olhos não havia amor nem arrependimento, apenas um medo enorme e um ódio profundo dirigido a mim, à vida, a si mesmo. Onde ela está? Perguntei sem cumprimentá-lo. Na casa de um amigo em Canoas. Está bem só assustada, murmurou. E a minha garantia? Sua palavra. Minha palavra vale mais que a sua vida, Martim. E você sabe disso. Agora, caminhe em direção à luz daquele poste e não faça nenhum movimento brusco. Ele hesitou, olhou ao redor, como se pressentisse a armadilha, mas a ânsia de escapar de sair daquele pesadelo foi mais forte. Deu alguns passos e então de entre as sombras surgiram 3 figuras. Eles o dominaram com uma eficácia silenciosa e profissional. Ele nem sequer gritou quando o levaram algemado, em direção à van. Nossos olhares se encontraram por um último segundo e nos dele, logo antes que a raiva voltasse a se acender, acreditei ver por um instante um lampejo de algo que podia ser alívio. De volta para casa com Lúcia agarrada a mim mesmo em sonhos, sentei-me na escuridão da minha sala. O fogo interior se apagara, deixando apenas cinzas e um cansaço infinito. Mas entre as cinzas, algo novo, duro e frio havia nascido. Não era alegria, não era paz. Era determinação pura, simples e inabalável. A partida, como dizia a mensagem anônima, não havia terminado. Eu neutralizara Martim, sim. Mas o tabuleiro continuava ali e as peças, as de verdade, as que moviam os fios das sombras ainda não tinham feito sua jogada. Vinícola do Sul, os cadernos roubados, a mensagem misteriosa. Aproximei-me da janela. A noite de Porto Alegre era profunda, cravejada de estrelas distantes e frias. Balançando suavemente minha filha adormecida, murmurei mais para mim do que para ela. Não tema, Lúcia. Mamãe já aprendeu a dançar. E esta gafieira é muito grande, mas eu já conheço o compasso. O ar na sala da 2ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul era denso parado, carregado de um silêncio que parecia absorver até o menor sussurro. Cheirava a madeira polida, a medo frio e a fraca fragrância do desinfetante que não conseguia ocultar o suor da ansiedade. Eu, Valéria Carvalho, sentada no banco da acusação particular, em frente à imponente tribuna do juiz, respirava aquele ar e me agarrava à sua densidade. Era real. Tudo aquilo era terrivelmente real. Martim, em frente no banco dos réus, ladeado por seu advogado dativo, um homem jovem com ar de quem não queria estar ali, parecia ter encolhido. O terno lhe caía largo. Ele não me olhava. Fixava a vista em suas mãos algemadas sobre a mesa como se lhe fossem alheias. Nas primeiras fileiras do público, alguns jornalistas tomavam notas.
O caso Carvalho Lopes fora um prato cheio para a imprensa local. Traição conjugal, golpe empresarial, tentativa de sequestro parental. Um coquetel perfeito. Meritíssimo, começou o promotor, um homem maduro, de semblante cansado, mas voz firme. A acusação apresenta um quadro de deslealdade sistemática, falsidade ideológica, apropriação indébita de mais de R$ 1 milhão, revelação de segredos empresariais à concorrência, coação e tentativa de subtração de menor. Tudo isso agravado pela relação de especial confiança à conjugal e pelo abuso da posição de CEO que o acusado ostentava. O dano econômico é quantificável, o dano moral indelével. Ouvi as acusações uma a uma. Cada palavra era uma martelada que ressoava no vazio que fora minha vida. Já não sentia raiva, apenas uma pena profunda, amarga e uma fadiga nos ossos. Em que momento aquele homem com quem dividi sonhos e uma filha se tornara este estranho miserável? A pergunta já 1000 vezes formulada não tinha resposta. Ou talvez tivesse. E era tão simples e dolorosa que minha mente se recusava a formulá-la. Talvez ele sempre tivesse sido assim, e eu, cega de amor e de orgulho, nunca quisera ver. O advogado de Martim tomou a palavra. Sua defesa foi patética, uma tentativa desesperada de pintar seu cliente como vítima. Vítima da pressão de Carlota, vítima da personalidade fria e distante de sua esposa, vítima de sua própria ambição mal compreendida. Falou de arrebato e desespero. Quando mencionou meu nome, dizendo que eu lhe negara espaço para crescer, senti que Javier, sentado discretamente à minha direita, no banco do público, ficava rígido. Dr. Ernesto, à minha esquerda, pôs uma mão tranquilizadora em meu antebraço. Eu não precisava. Chegou a minha vez. Ao subir ao estrado, jurar dizer a verdade e sentar-me naquela cadeira incômoda, senti todos os olhares sobre mim. Não eram os da sala de reuniões, eram mais duros, mais impessoais. O juiz, um homem de rosto sereno e olhos inteligentes, observou-me. Senhora Carvalho, descreva para o tribunal sua relação com o acusado antes dos fatos. Respirei fundo. A verdade, só a verdade. Martim foi meu marido, o pai da minha filha. Eu o amei. Confiei-lhe o mais precioso que eu tinha, minha família e a empresa da minha família. Durante anos trabalhamos lado a lado, ou assim eu acreditava. Minha voz soava clara, sem tremor, mas também sem dureza. Era o tom de quem narra um acidente do qual foi testemunha. A confiança era absoluta, até que após o nascimento da minha filha, as ausências, as evasivas, as pequenas mudanças começaram a formar um padrão que eu não queria ver. E quando se deu conta da magnitude da traição? Perguntou o promotor. No dia em que retornei à minha empresa, após minha licença maternidade, e encontrei sua amante Carlota Mendes sentada no que fora meu lugar anunciando minha demissão com um documento de renúncia falsificado. Naquele dia compreendi que não se tratava de uma infidelidade. Era um golpe de Estado, calculado, frio e profundamente cruel. Do banco dos réus, Martim ergueu enfim o olhar. Nossos olhos se encontraram. Nos dele vi uma torrente de emoções, vergonha, medo, mas acima de tudo uma súplica desesperada infantil. Perdoe-me, pareciam dizer. Salve-me. Era o mesmo olhar que me lançara na noite em que o confrontei em casa. Por um instante uma dor aguda, o fantasma do amor que um dia senti me atravessou. Mas foi rápido, foi dissipado pela lembrança de Lúcia chorando, apavorada em meus braços após sua tentativa de sequestro. Foi dissipado pela imagem dos cadernos do meu bisavô manuseados por sua cobiça. Você não me deve nada, nem mesmo minha compaixão. Tem algo a acrescentar, senhora Carvalho? Perguntou o juiz. Apenas isto meritíssimo. O que o senhor Lopes tentou me arrancar não era só dinheiro ou poder. Era minha identidade, a herança da minha família. O fruto do trabalho de gerações. E o que é pior, ele tentou usar nossa filha como moeda de troca. Isso não se perdoa com dinheiro. Isso se julga com a lei. Quando desci do estrado, minhas pernas tremiam ligeiramente, mas minha cabeça estava erguida. Eu dissera a minha verdade, diante de toda a cidade, diante da lei, diante dele. Já não era a esposa traída. Era a testemunha e a acusadora a que enfrentou. O momento culminante chegou quando, pressionado pelas provas irrefutáveis,
Os e-mails, os extratos bancários de Andorra, o testemunho de seu Rodrigo sobre os cadernos até as declarações de Carlota da prisão que o apontava como cérebro da operação, o advogado de Martim, após um tenso cochicho com seu cliente, levantou-se. Meritíssimo, após consulta com meu cliente e em vista da contundência das provas, o Sr. Martim Lopes deseja se declarar culpado das acusações de falsidade ideológica e apropriação indébita. Quanto às acusações de coação e revelação de segredos, solicita a conformidade da acusação particular com base em circunstâncias atenuantes de arrependimento e reparação do dano. Um murmúrio percorreu a sala. Culpado. A palavra ressoou. Martim, pálido como a morte, assentiu com a cabeça sem erguer a vista. Era sua rendição. Seu último e mesquinho cálculo confessar parte para tentar salvar algo do resto. Mas o juiz não parecia disposto a barganhas. Após um breve recesso para deliberar a sentença, foi clara e contundente: 4 anos de prisão pelo conjunto dos crimes, mais a obrigação de restituir a totalidade dos fundos subtraídos com seus juros. A ordem de restrição permanente de mim e de Lúcia, a proibição de se aproximar da vinícola Alma, a morte civil. Martim desabou sobre si mesmo ao ouvir o número. 4 anos. Seu advogado suspirou resignado. Era um resultado previsível, até mesmo benevolente, dada a magnitude da fraude e a malícia. Ao sair do tribunal, um enxame de jornalistas nos cercou. Flashes, microfones, perguntas gritadas. Sente-se satisfeita, Sra. Carvalho. Perdoa seu ex-marido. Qual o futuro da vinícola Alma? Parei rodeada por Dr. Ernesto e Javier, que fazia às vezes de muro. Olhei para os jornalistas, para as câmeras, respirei. Esta também era uma batalha que eu devia lutar. Não vim aqui buscando satisfação, disse eu, e minha voz se impôs à balbúrdia. Vim buscando justiça e a lei a fez. Quanto ao perdão, o perdão é um processo íntimo. Hoje só posso falar de alívio. Alívio porque este pesadelo tem, enfim, uma sentença. E porque posso voltar a dedicar toda a minha energia ao que importa minha filha e à empresa que leva o nome da minha família. A vinícola Alma não só continua de pé, ela renasce, e muito em breve teremos notícias que demonstrarão isso. Obrigada. Dei meia volta e abri caminho, deixando para trás as perguntas que continuavam a voar. No carro, em silêncio, deixei a tensão da manhã se dissipar. Dr. Ernesto dirigia. Javier ia a seu lado. Você se saiu muito bem, Valeria, disse o tabelião com voz suave. Com dignidade, com classe. Seu avô estaria orgulhoso. Obrigada, Dr. Ernesto, por tudo. Javier virou-se ligeiramente em seu assento. Nossos olhares se encontraram no retrovisor. Ele não disse nada, apenas assentiu. Um gesto leve de compreensão e de respeito. Em seus olhos de um cinza sereno não havia pena, havia admiração. E algo mais, algo quente e discreto que me fez baixar o olhar, sentindo um leve calor nas bochechas. Não era o momento, talvez nunca fosse. Mas sua presença silenciosa e firme desde que tudo explodiu fora um porto inesperado no caos. A reconstrução da vinícola Alma foi um trabalho de cirurgia de grande porte, mas também de alquimia. A primeira coisa foi a limpeza. Com a sentença firme, pude proceder à demissão definitiva de Martim e à ruptura de qualquer contrato duvidoso que ele tivesse assinado. A auditoria forense desenterrou mais alguns cúmplices gerentes de nível médio que haviam feito vista grossa ou até facilitado o desvio de fundos em troca de migalhas. Todos foram demitidos. A empresa sangrou pessoal, mas expulsou a infecção. A segunda foi a inovação. Reuni o conselho, agora verdadeiramente leal, e expus minha visão. Não vamos renunciar à nossa tradição, disse eu diante dos rostos expectantes de Luísa de Javier Torres, de seu Rodrigo, a quem incluíra como assessor honorário. Vamos blindá-la e vamos projetá-la para o futuro. Para isso apresento o projeto Raízes. Na tela desdobrou-se o plano. Uma nova linha de produtos ultra premium. Valeria Carvalho. 3 referências, cada uma com sua personalidade e sua história. O espumante Fênix. Expliquei apontando para a primeira imagem um design de rótulo sóbrio com uma ave mitológica estilizada, proveniente de um lote muito antigo, a avó. Seco leve, mas com um caráter imenso. Nascido das cinzas representa a resistência.
O Merlot reserva coragem, continuei, mostrando um rótulo de tons terrosos avermelhados. Mais encorpado complexo com mais tempo em barrica. Sabor a nozes, a madeira nobre, a verdade que perdura. Representa a força para enfrentar a tempestade. E o vinho licoroso renascer. O último rótulo era escuro, quase preto, com um brilho dourado. Doce, intenso, generoso. O que nasce da uva passa concentrada pelo sol. Representa a doçura que chega depois da provação. A nova vida. A sala estava em silêncio. Então seu Rodrigo, com lágrimas nos olhos, começou a aplaudir lentamente. Um aplauso seco, caloso. Os demais o seguiram. O lote do Fênix será registrado em cartório. Acrescentei. Cada trasfega, cada carvalho, cada safra. Ficará registrado. Será nosso segredo de polichinelo. Tão valioso que não precisa se esconder porque sua autenticidade será indestrutível. Além disso, lançaremos o programa Mulheres do Vinho, bolsas e mentorias para enólogas e viticultoras jovens. Porque esta empresa, a partir de hoje, também se constrói a partir de outro olhar. O projeto foi um furacão de atividade. Contratei uma jovem designer gaúcha, a Vega, que capturou com perfeição a essência de modernidade e tradição que eu buscava. Trabalhei lado a lado com seu Rodrigo e sua equipe para selecionar os barris exatos para afinar o blend de cada lote. Foi exaustivo. Foi fascinante. Cada dia, ao chegar à vinícola, o cheiro de vinho novo de esforço limpo limpava um pouco mais o gosto amargo da traição. Uma tarde, enquanto supervisionava os novos designs das garrafas com a Vega, recebi a visita de Javier Castilho. Ele não vinha como inspetor da Receita. Vestia roupas informais, trazia uns papéis, um pretexto frágil sobre esclarecer um ponto da investigação já encerrada. Mas ficou olhando os esboços espalhados sobre minha mesa. É poderoso, comentou apontando para o design do Fênix, como sua criadora. É só vinho inspetor, disse eu sem conseguir evitar um sorriso. Javier, por favor. E não é só vinho. É uma declaração. Você o transformou em uma arma. Das boas. Fez uma pausa, seus olhos cinzentos me estudando com uma intensidade que me fez sentir nua, mas não vulnerável. E você como está, Valéria, de verdade? A pergunta simples me desarmou. Ninguém me fizera assim, sem segundas intenções, sem pena. Olhei pela janela para os vinhedos que começavam a se tingir com as cores do outono. Estou cansada, mas desperta. Como se tivesse dormido por anos e agora visse tudo com uma luz brilhante demais, clara demais. Às vezes dói, mas prefiro esta dor à névoa de antes. É compreensível, assentiu. O que você passou? Não muitas pessoas teriam superado assim, com tanta integridade. Não tive escolha, sussurrei. Sempre há escolha, retificou ele suavemente. Você escolheu lutar. Escolheu se levantar. E agora escolhe criar. É admirável. Nossos olhares se sustentaram por um momento longo. Havia uma tensão no ar, uma corrente de algo que eu não me atrevia a nomear. Apreço, atração, possibilidade. Mas também vi em seus olhos a mesma cautela que eu sentia. Ambos éramos pessoas feridas, cada um à sua maneira, e ambos conhecíamos o preço de baixar a guarda. Obrigada, Javier, disse eu finalmente quebrando o feitiço. Pelo elogio e por estar presente durante todo este processo. Não era sua obrigação. Algumas obrigações a gente se impõe a si mesmo, respondeu ele, e um leve sorriso assomou em seus lábios. Bom, não te atrapalho mais. Com certeza você tem muito o que fazer, futura rainha do vinho gaúcho. Quando ele se foi, o escritório pareceu mais vazio, mas também mais quente. Não corri atrás dele. Não fiz planos. Apenas deixei que a sensação, essa mistura de gratidão e de promessa leve, se assentasse em meu peito. Sem pressa, sem exigências. Havia um tempo para tudo, e meu tempo agora era para mim, para Lúcia e para Vinícolas. Para a vinícola, o lançamento de Valeria Carvalho foi um sucesso retumbante. A imprensa especializada elogiou a qualidade e a narrativa. Os comerciantes disputavam os lotes limitados, mas o momento de maior satisfação pessoal chegou 2 meses depois na festa da vindima de Bento Gonçalves.
Num palco montado na praça principal diante de clientes imprensa e amigos, me concederam uma pequena homenagem pela resiliência empresarial. E no final, como clímax, Dona Yara, minha mestra de samba, subiu ao palco. Esta aluna disse ela com sua voz áspera que não precisava de microfone. Chegou na minha gafieira com os pés cheios de barro e a alma cheia de cortes, e se pôs a dançar, a botar para fora, a pisar forte. Hoje ela me pede para dançar com ela, e eu, que sou boba, disse que sim. A música de um samba animado começou a soar. Viva vibrante. Dona Yara, com sua majestade de rainha do samba, marcou o compasso, e eu, vestida com um simples traje de saia rodada preta, juntei-me a ela. Não foi uma dança perfeita, mas foi verdadeira. Cada sapateado era um não à mentira. Cada movimento de braços, um adeus à fraqueza. Cada giro, um abraço à mulher em que eu estava me tornando. Sentia o olhar das pessoas, o espanto, os aplausos que explodiam após uma chamada especialmente enérgica. Mas, acima de tudo, sentia o olhar de Javier no fundo de pé observando com uma concentração absoluta. E o de seu Rodrigo, que secava os olhos sem disfarçar. E o de Lúcia, nos braços da minha irmã, rindo e agitando as mãozinhas. Ao terminar, ofegante, com o coração desbocado e o sangue cantando em minhas veias, fiz a última pose e o encerramento. Com a cabeça erguida, os braços para o alto, o punho cerrado. O silêncio foi absoluto por um segundo. Depois a praça explodiu. Os vivas me envolveram quentes reais. Não eram para a vítima, eram para a sobrevivente, para a criadora. Naquela noite, de volta para casa com Lúcia já adormecida, debrucei-me na sacada. O ar cheirava a jasmim e a vinho doce distante. No bolso, meu celular vibrava com mensagens de felicitação. Uma era de Javier. Hoje você não dançou a dor, dançou a vitória. Foi lindo de ver. Boa noite, Valéria. Sorri. Um gesto tranquilo, sereno. Não respondi. Não era preciso. Guardei o celular e olhei o céu estrelado sobre a Serra Gaúcha. Eu havia perdido muito, quase tudo, mas havia ganhado a mim mesma. E na adega da minha alma, por fim, repousava um mosto novo, ainda jovem, ainda fermentando. Mas prometia um sabor complexo, seco, honesto e profundamente meu. O sabor da vitória que ainda estava por vir, mas cujo primeiro gole esta noite já sabia a eternidade. O vidro blindado era frio sob as pontas dos meus dedos. Uma barreira transparente e intransponível que separava dois mundos, duas vidas, duas pessoas que já não tinham nada em comum, exceto a lembrança de um erro chamado casamento. Do outro lado, Martim parecia uma fotografia desbotada de si mesmo. O uniforme de presidiário de um azul lavado e triste pendia de ombros que se haviam curvado para dentro como que buscando desaparecer. Tinha o olhar opaco, a pele amarelada, sob a luz fluorescente da sala de visitas da prisão. 2 anos. Apenas 2 anos com a redução por bom comportamento. Mas o tempo na prisão não se mede da mesma forma. Obrigado por vir, disse sua voz fraca através do interfone que pendia do seu lado da divisória. Não havia gratidão em suas palavras, apenas o reconhecimento de um fato. Eu estava ali, ele aqui. Era a última peça de um trâmite que minha mente precisava encerrar. Você disse que era importante? Respondi meu tom neutro profissional como se falasse com um antigo fornecedor com quem tivera um desacordo. Para mim. Fez uma pausa engolindo em seco. Seus olhos, aqueles olhos castanhos que um dia acreditei cheios de amor, agora eram poços de uma tristeza infinita e egocêntrica. Lúcia, como ela está? Está bem, cresce, é feliz, tem uma vida estável. Cada palavra era um tijolo num muro. Eu não lhe daria detalhes. Ele não os merecia. Ela fala de mim. Não, é muito pequena. O mundo dela são seus brinquedos, sua avó, seus primos. E a vinícola? Gosta de brincar entre os barris. Não pude evitar mencionar. Era parte da minha vida e, portanto, da dela, e já não lhe pertencia. Uma careta de dor cruzou seu rosto. Sempre pensei que a levaria lá. Que lhe ensinaria. Sua voz se quebrou. As coisas não saíram como você pensava, Martim, em muitos sentidos. O silêncio se instalou entre nós.
carregado de tudo o que não foi dito, de tudo o que foi destruído. Ele olhava para as mãos, aquelas mãos que assinaram documentos falsos, que acariciaram outra mulher, que agarraram com desespero nossa filha. Sinto muito, Valeria, murmurou sem erguer o olhar. De verdade, não sei em que momento tudo deu errado. Não sei quando deixei de ver você, a empresa, a família como algo nosso. E comecei a ver como algo meu que me estava sendo negado. Foi como uma doença, a ambição, a inveja. A Carlota foi só o sintoma, não a causa. A causa estava dentro de mim. Era talvez a primeira verdade completa que saía de sua boca em anos. Não uma desculpa, um diagnóstico. Um reconhecimento de sua própria podridão. E, no entanto, já não provocava nada em mim, nem raiva, nem satisfação. Apenas um eco distante como o rumor de uma tempestade já passada. Eu acredito em você, disse eu simplesmente. Ele ergueu o olhar surpreso. Esperava recriminações, gritos ou talvez um perdão fácil que lhe aliviasse a consciência. Não encontrou nada disso. E você? Perguntou com um fio de voz. Você está bem, parece. Diferente. Forte. Estou bem. Tive que estar. Por mim, por ela. Pela vinícola. O dos prêmios. Eu li. Valeria Carvalho. Fênix. É irônico, não? Um sorriso torto e amargo desenhou-se em seus lábios. Não é ironia. É a verdade. Renasci das cinzas que você e a Carlota tentaram deixar. E construí algo que vocês não podem tocar. Ele assentiu lentamente como se cada movimento lhe custasse um esforço enorme. Você sempre foi mais forte que eu, Valeria. Eu era só barulho. Você era o alicerce. E eu, como um idiota, quis construir minha torre sobre o seu alicerce, sem entender que ao cavar para pôr meus pilares, eu estava te enfraquecendo. E no final tudo desabou sobre mim. A metáfora era exata, e vindo dele, demonstrava um nível de introspecção que nunca antes mostrara. A prisão, a solidão, a queda em desgraça lhe haviam ensinado à força as lições que o sucesso nunca lhe deu. O que você vai fazer quando sair? Perguntei por pura curiosidade, sem vestígio de preocupação. Não sei. Ir para longe daqui, do Rio Grande do Sul, de tudo que me lembre isto. Meu pai me disse que há um primo no Nordeste, na Bahia, que precisa de ajuda num negócio pequeno. Algo humilde, algo real. Fez uma pausa e me olhou diretamente com uma intensidade que não mostrara em toda a visita. Alguma vez. Alguma vez você me amou de verdade no final, ou foi só a herdeira Carvalho cumprindo o papel de esposa do C, e o promissor? A pergunta me surpreendeu, não por seu conteúdo, mas pela crueza com que a formulava. Era a pergunta de um homem que, ao perder tudo, precisa saber o que foi real e o que foi ficção em sua própria vida. Levei meu tempo. Não queria ferir, mas também não queria mentir. A mentira já fizera mal demais. Sim, Martim, disse eu e senti que era a verdade mais pura que lhe dissera em muito tempo. Eu te amei de verdade. Com toda a ingenuidade e a entrega de quem acredita ter encontrado seu companheiro. E por isso, acrescentei, e minha voz se tornou mais firme. Dói tanto ter acreditado em você, ter confundido sua ambição com paixão, sua astúcia com inteligência, seu encanto superficial com amor. Eu amei a sombra do homem que você fingia ser. E dói descobrir que a sombra era mais sólida que a pessoa. Seus olhos se encheram de água. Uma lágrima solitária e pesada deslizou por sua bochecha. Ele não fez nenhum gesto para enxugá-la. Isso é mais do que eu mereço ouvir. E é mais justo que qualquer condenação. Obrigado. Pela verdade. E por ter sido por um tempo a mulher que me fez sentir que eu podia ser algo mais que um Zé Ninguém. Foi culpa minha não saber ser esse homem. Olhamo-nos através do vidro pela última vez. Não havia amor, não havia ódio. Apenas o reconhecimento mútuo de um naufrágio compartilhado e de que cada um chegara a uma margem diferente. Cuide da Lúcia, foi o último que ele disse num sussurro. Sempre. Ele desligou o interfone do seu lado. Eu fiz o mesmo. Levantei-me. Ele permaneceu sentado imóvel com o olhar perdido em algum ponto do chão. Dei meia volta e saí da sala de visitas. Não olhei para trás. A porta se fechou atrás de mim com um clique seco definitivo. Ao sair para o exterior, a luz do sol de meia-manhã foi quase um golpe quente e vital. Respirei fundo, enchendo os pulmões de ar livre. Não era alívio. Era algo mais profundo. Era liberdade.
A última amarra invisível, a da dúvida, a da raiva não resolvida, se desfez naquela sala de vidro frio. Agora sim eu estava completa. O jantar foi num pequeno restaurante em Garibaldi, com vista para o vale. Não era um lugar luxuoso, mas a comida era honesta e o dono conhecia Javier. Havia um conforto entre nós que não precisava de grandes declarações. Falávamos de coisas triviais do trabalho de uma exposição que ele vira, de como Lúcia estava ficando teimosa. A conversa fluía sem esforço, como o vento suave entre as parreiras. Eu li o perfil que fizeram de você na Folha, disse Javier enquanto dividíamos um prato de polenta com queijo. A Dama da Fênix, como Valéria Carvalho, resgatou seu legado e revolucionou o mundo do vinho gaúcho. Muito bom, embora eles não contem tudo. São jornalistas, vendem uma história. A minha é vendável, traição, redenção, sucesso. Tem todos os ingredientes. Tem verdade? Retificou ele com sua seriedade característica. E isso se nota em cada palavra que você diz, em cada decisão que toma com a vinícola, no programa das mulheres. Isso foi brilhante. Não é brilhante. É justo. Por tempo demais, este foi um mundo de homens de sussurros em adegas escuras. É hora de deixar a luz e outras vozes entrarem. Ele me olhou e em seus olhos cinzentos vi aquele brilho de admiração sincera que já me era familiar. Mas também algo mais, algo terno e vulnerável que me fez baixar o olhar para minha taça de vinho. Eu te admiro, Valéria, disse ele, e sua voz era mais suave que o habitual. Não só pelo que você superou, mas pela mulher em que se tornou. Forte, mas não dura. Brilhante, mas não fria. É inspirador. O coração me deu um salto. Não era um elogio vazio. Era uma observação profunda vinda de alguém que me vira em meus piores momentos, desfeita, furiosa, assustada, e que agora me via assim. Você foi uma parte importante nisso, Javier, admiti, erguendo o olhar para encontrar o dele. Sua serenidade, sua maneira de estar presente sem sufocar, sem pedir. Foi uma âncora quando tudo era tempestade. Um leve sorriso assomou em seus lábios. Gosto de ser sua âncora e gostaria de continuar sendo, se você quiser. Não houve um quer sair comigo. Não foi preciso. Foi um reconhecimento mútuo do que já estava acontecendo lentamente de forma natural, como o lento amadurecer da uva. Ele estendeu a mão sobre a mesa com a palma para cima. Um gesto de oferta, não de posse. Olhei para sua mão larga de dedos longos. A mão de um homem que investigava contas, mas que também sabia ser delicado. E então pus a minha sobre a dele. Não foi um aperto passional. Foi um contato, um reconhecimento, um sim silencioso. A pele dele estava quente, a minha um pouco trêmula. Mas quando nossos dedos se entrelaçaram, o tremor se acalmou. Quero, disse eu, e foi a palavra mais simples e mais carregada de significado que pronunciara em muito tempo. O jantar continuou, mas algo mudara. Uma barreira invisível se dissolvera. Falamos do futuro, de seus planos na receita. Pensava em pedir uma transferência para um departamento menos estressante, dos meus projetos de expansão da vinícola, da possibilidade de ele conhecer melhor a Lúcia. Sem pressa. Era um esboço de um futuro possível desenhado com traços suaves, sem exigências. Ao terminar, caminhamos pela beira do vale. A noite era fresca, perfumada com o aroma das flores do campo. Ao chegar ao meu carro, ele parou à minha frente. Não vou subir, disse com seu sorriso tranquilo. Não é o momento, e não há pressa. Assenti, grata por sua compreensão, por seu respeito aos meus tempos, aos meus muros, que ainda tinham alguma rachadura para selar. Obrigada, Javier, pelo jantar, por tudo. Ele se inclinou e me deu um beijo na bochecha. Foi um contato breve, quente e respeitoso. Mas ao se afastar, seus lábios roçaram ligeiramente minha pele perto do canto da minha boca. Um roçar que era uma pergunta e uma promessa ao mesmo tempo. Boa noite, Valeria. Falamos amanhã. Enquanto dirigia de volta para casa, uma sensação de paz estranha e maravilhosa me inundou. Não era a euforia de um novo amor. Era a certeza tranquila de ter encontrado um porto seguro depois de uma longa e terrível tempestade.
e a segurança de que desta vez eu também era um porto seguro. Não precisava que me resgatassem. Podia oferecer e receber em partes iguais. Isso era o que eu aprendera. O amor não era uma rendição, era uma aliança. A terra estava quente e viva sob meus pés descalços. Era a hora dourada do entardecer no vinhedo mais antigo, aquele que meu bisavô plantou. As folhas das parreiras carregadas de uvas, que começavam a se tingir de púrpura, sussurravam com a brisa suave. Ao meu lado, Irene, a nova aprendiz, me observava com olhos ávidos. Era uma garota de 22 anos, filha de trabalhadores rurais, com uma inteligência prática e um amor pela terra que lhe saía pelos poros. Fazia parte do programa Mulheres do Vinho, meu projeto favorito. Não se trata de dominar a terra, Irene, disse eu, pegando um punhado daquele solo argiloso e avermelhado, deixando que deslizasse entre meus dedos. Trata-se de entendê-la, de escutá-la. Ela te diz quando tem sede, quando está doente, quando está feliz. O vinho não se faz na adega, faz-se aqui, com isto. Irene assentiu séria e pegou também um pouco de terra. Cheirou-a. Cheira a futuro. Sorri. Exato. Cheira ao vinho do ano que vem e ao de daqui a 10 anos. Nós somos apenas guias, ajudamos o processo. Mas a magia quem a faz é a terra, o sol e o tempo. Muito tempo. Levantei-me sacudindo as mãos. O segredo de um bom merlot ou de um grande espumante não é um truque, é a paciência. A coragem de esperar, de não se precipitar, de confiar que o tempo fará seu trabalho, mesmo que você não veja resultados imediatos. Isso é o mais difícil de aprender hoje, e o mais importante. A jovem me olhou e em seus olhos vi o mesmo fogo, a mesma determinação que eu sentia, mas sem as cicatrizes. Era um fogo limpo e esperançoso. Às vezes me dá medo, confessou baixando a voz. Pensar que uma má decisão, um ano de mau tempo, possa estragar tanto trabalho. O medo é bom, Irene, disse eu, pondo-lhe uma mão no ombro. O medo é como a umidade na adega. Controlado na medida certa é necessário. Evita que a madeira resseque, que o vinho estrague. Te deixa alerta, cuidadosa. Mas se você deixar o medo te inundar, te dominar, aí sim, ele apodrece tudo. A chave está em não deixar que te paralise, em usá-lo para ser mais observadora, mais respeitosa, mas nunca para deixar de fazer. Ela assentiu, digerindo as palavras. Era meu legado. Não só o dos Carvalho, mas a transmissão de um saber, de uma filosofia, de um respeito. Eu salvara a vinícola dos Martim e das Carlota deste mundo. Agora era preciso garantir que sua essência, sua verdade, passasse para mãos que a cuidassem, que a amassem, que a fizessem florescer em novas direções. Do alto da colina, eu via o conjunto da vinícola Alma, as adegas antigas de cal branca e telha de barro, e a nova ampliação moderna de vidro e aço, que abrigava o centro de visitantes e o espaço Mulheres do Vinho. Não era um monumento ao passado. Era um organismo vivo que respirava tradição e inovação ao mesmo tempo. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Javier com uma foto. Lúcia com um avental minúsculo ajudando a amassar biscoitos na casa dele. A aprendiz de confeiteira diz que guardou um para você com muito açúcar. Sorri. Um nó de emoções, todas boas, todas escolhidas, apertou-me a garganta. Desci do vinhedo em direção à adega. Ao passar pela nave dos lotes mais antigos, parei. O ar era fresco escuro, carregado daquele cheiro eterno de vinho e madeira. Milhares de litros de história, de paciência, de trabalho dormiam em silêncio em seus barris de carvalho. Aproximei-me do lote da avó. Peguei a pipeta de degustação do seu lugar e, com o gesto herdado do meu avô e de seu Rodrigo, extraí um fino fio de ouro pálido. Cheirei. Ali estava tudo. O sol de centenas de verões, a brisa da serra, a paciência dos invernos, o suor das vindimas, a sabedoria de quem me precedeu. E agora também meu suor, minhas lágrimas, minha raiva transformada em determinação, meu medo convertido em coragem. Provei. Seco, complexo, inabarcável, verdadeiro. Chegara o momento da minha própria trasfega, de tirar uma parte do velho, do aprendido, do sofrido e adicionar-lhe vinho novo, fresco, cheio de futuro, de luz, de projetos, de um amor tranquilo, de uma filha que ria, de uma terra que me falava. O sabor nunca seria o mesmo, seria diferente, único.
mas a essência, o sangue da uva carvalho, seguiria ali em cada gota para sempre. Guardei a pipeta, dei um último olhar ao meu reino de sombras e ouro líquido. Depois saí para o crepúsculo. O ciclo continuava. A colheita estava prestes a começar. Um novo ano, um novo mosto. E eu, Valéria Carvalho, já não tinha medo do que pudesse vir, porque aprendera a dançar seu ritmo, a provar seu sabor. E a confiar que, com paciência e cuidado, até o mais azedo pode se transformar em algo extraordinário. E na adega da sua alma, por fim, descansava um vinho de vitória seco, complexo e eternamente seu.